Agora quero chamar a sua atenção, é o seguinte, quero contar essa história aqui, é inacreditável, comoção no litoral do estado. Olha só essas duas senhoras, a dona Evanilda e a dona Renéia, amigas de 30 anos. Desde ontem o litoral paranaense está em estado de choque. Os moradores estão revoltados, indignados com a morte de duas amigas de mais de 30 anos. Renéia Weisel-Baumann, de 65 anos, foi morta em casa. Ela teria sido golpeada com um tijolo na cabeça. O autor seria um homem identificado como Carlos Policarpo, conhecido como Carlinho Jardineiro. Aí é o seguinte, ele percebeu que a vizinha, a dona Evanilda Maia, de 68 anos, viu o que ele tinha feito na casa da dona Renéia. E aí ele foi lá e matou também, então, a amiga, a dona Evanilda. Gente do céu, quanta brutalidade, quanta brutalidade. Veja aí na reportagem da Adriana Lopes. O duplo homicídio foi registrado ontem pela manhã aqui no município de Antonina. Nesta casa morava a dona Renéia, de 65 anos, e foi exatamente aqui onde ela foi encontrada morta. E a causa do óbito foram vários golpes de tijolo na cabeça. Só que agora, bem ao lado, vizinha de muro e uma das melhores amigas, a dona Ivanilda, teve o mesmo fim trágico. A dona Ivanilda morava nessa casa, era uma das melhores amigas da dona Renê e tinha 65 anos. E o autor desse crime era um rapaz chamado Carlos Eduardo Policarpo, de 38 anos, e ele estava acima de qualquer suspeita. O Carlos Eduardo, ele tinha confiança não apenas das vítimas, mas também de vários moradores aqui do município de Antonina. Ele era muito conhecido porque fazia serviços de jardinagem, pintura e vendia peixes. Atualmente ele se encontra preso na Delegacia de Polícia Civil do município de Antonina. Bom, e agora é o seguinte, nós vamos tentar entender melhor tudo o que aconteceu. Esse crime foi ontem, na cidade de Antonina. O homem foi preso à tarde. E olha, por incrível que pareça, minha gente, a gente tá vendo a imagem da prisão. Olha, por incrível que pareça, é o seguinte, deixa eu te contar rapidamente aqui o que aconteceu. O homem estava fazendo o serviço para a dona Renéia. Aí é o seguinte, ele cobrou um preço, depois voltou, queria mais. Aí chegou uma hora que ela disse que não queria mais pagar, porque já tinha pago pelo serviço, essa senhora. Aí ele fez o que fez. A vizinha viu, essa senhora que você está vendo, viu, duas amigas de mais de 30 anos. O que ele fez? A polícia veio para dar o atendimento, porque ela chamou a polícia no momento. Quando ela viu que a amiga dela estava sendo vítima, estava sendo agredida, estava sendo violentada, o que ela fez? Chamou socorro. O homem viu que ela estava chamando socorro. E aí, pulou o muro e foi para a casa dela e acabou cometendo o crime também na casa da dona Evanilda. Uma história de comoção. A cidade está comovida, todos nós estamos chocados com essa situação no nosso litoral, na cidade de Antonina. E a gente vai para lá agora ao vivo, vamos conversar com a Adriana Lopes. Ela está, inclusive, com uma irmã das vítimas. E a gente quer saber mais detalhes dessa história. Boa tarde para você, Adriana. Agora falando ao vivo de Antonina. Jasson, boa tarde para você e a todos que assistem o Balanço Geral. Um crime que realmente chocou a cidade, que fez parar o município de Antonina, e esse crime foi registrado ontem pela manhã aqui na cidade. Foram a óbito a dona Renéia Weisel-Baumann, de 65 anos, e a Evanilda Maia, de 68 anos. E o suspeito de ter cometido o assassinato é o Carlos Eduardo Policarpo, de 38 anos de idade. O Carlos Eduardo, inclusive, tinha total confiança de vários moradores aqui da cidade, não apenas dessas duas pessoas que, infelizmente, vieram a óbito. Eu converso agora com a dona Nair, ela que é a irmã da dona Renéia, que vai explicar melhor pra gente como foi que tudo aconteceu. Dona Nair, quando a senhora chegou lá no local do crime, o que foi que a senhora encontrou e o que foi que as pessoas disseram? Boa tarde. Boa tarde. O que eu encontrei é algo que choca qualquer pessoa. É uma história muito triste e cabulosa. Não só eu estou chocada, a minha irmã era a minha melhor amiga, a minha parceira, uma mãe para mim. Foi uma situação insustentável que houve. Quando cheguei no local, que por problemas de saúde que eu tenho, meu filho não permitiu que eu fosse, aparentemente a gente achou que ela só estava passando mal, porque esse monstro, além de tê-la matado,
já nos primeiros raios do dia, no raiar do dia. Além de ter matado, ainda roubou o celular dela, furtou, para passar uma mensagem algum tempo depois, acho que até umas 2 horas depois, pouco mais, para se passando por ela, mandando uma mensagem para essa amiga dela, que é vizinha de 30 anos, amiga inseparável, inclusive de coral de igreja, se fazendo passar, dizendo que ela estava passando mal, precisava de ajuda. Nesse interim de tempo, ele já voltou, ele pessoalmente falou com ela, pulou uma grade altíssima, de 2,5 metros, pontiaguda, e a Ivanilda achou que certamente seria para prestar auxílio, já que supostamente ela havia mandado uma mensagem para ele. Só que é mentira. Ele sabia o que tinha feito, ele voltou certamente para constatar. Constatando que ela estava morta, o que eu deduzo que ele tenha feito? Como a Vanilda ouviu ele pular a grade, quando meu filho chegou, que a Vanilda imediatamente ligou para nós aqui em casa. Ó, tem um recado muito estranho do cara que limpou a grade da Renéia, dizendo que a Renéia havia mandado uma mensagem que estava passando mal e precisava de ajuda. Eu, inclusive, falei para a Ivanilda, como mandou para ele e não para mim e para ela, que somos inseparáveis, estamos juntas todos os dias. Não procede, é estranho. A Ivanilda também concordou que é estranho. Aí o que a gente fez? O meu filho foi, ele estava fazendo compra, a minha nora foi buscá-lo no mercado, abandonou as compras e foi imediatamente. Como os cadeados ainda estavam fechados, mas a casa já estava aberta, porque minha irmã é muito trabalhadora, ela cuida com muito zelo daquela casa, aquele jardim, a casa já estava aberta. Meu filho entrou, chamou por ela, ela não respondeu. Aí ele entrou na cozinha, quando virou para o corredor, ele encontrou o corpo dela caído numa grande poça de sangue, mas ele, no choque, ele saiu correndo pedindo ajuda, dizendo, ela estava, não quis dizer que ela estava morta, ele já viu que ela estava morta, dizendo, chame alguém que a Renéia machucou, bateu a cabeça se perdendo sangue. E a Vanilda estava pro lado de fora do portão com a minha nora. E imediatamente, não sei se por coincidência ou sei lá, passando o carro de bombeiro, a Vanilda conseguiu parar o carro de bombeiro na avenida. Porque não tinha como elas entrarem, porque a grade realmente ela é muito alta. Aí o bombeiro pegou o alicate para estourar o cadeado, estouraram esse cadeado e entraram. Quando entraram na casa, a minha irmã já estava em óbito e fazia tempo, porque o sangue dela já estava coagulado, já estava num estado de começando uma rigidez. Então, como tinha acabado de acontecer? E como é possível alguém dizer que o cara surtou? Se um cara vai cobrar algo com tijolo já na mão, pronto para matar? De que forma? Não tem como, gente. Tá, dona Nair, desculpa interromper a senhora, só um minutinho. Jasson, você quer perguntar alguma coisa aqui para a irmã da vítima, para a irmã da dona Renéia? Em primeiro lugar, eu gostaria de transmitir aí os nossos sentimentos, viu, dona Nair? Sentimentos de toda a equipe do Balanço Geral, aqui da RIC Record TV. Esse fato realmente comove a todos nós. Vai aqui a nossa solidariedade. Eu gostaria de saber o seguinte... esse homem ele era conhecido na cidade e também gostaria de saber se a sua irmã, assim como a vizinha, se elas moravam sozinhas e ele sabia disso. Exatamente, ele sabia sim. São 2 senhoras viúvas, senhoras frágeis, pessoas maravilhosas, que se dão bem com todo mundo, solidárias com todo mundo, sempre prestando ajuda. Esse rapaz veio pedir serviço de jardinagem. Mas como a minha irmã já tem um jardineiro, eu já tenho meu jardineiro, que inclusive é o seu Alberto, um senhor que presta serviço há muito tempo, em quem ela tem total confiança. Aí esse rapaz, naquele chororô, dizendo que estava precisando, que ele cuidava da mãe doente, tinha que fazer almoço da mãe doente, ela sugeriu que ele poderia lavar a grade, que está em frente à casa dela. Uma grade grande, preta e alta. E ela perguntou quanto ele cobraria. Ele fez o preço de R$100 para lavar essa grade. Ele realmente estava lavando essa grade, porque 2 vezes que fui na casa dela, eu ainda conversei. E minha irmã, daquele jeito bondoso dela de ser, disse a ele assim, não fique lavando no horário de sol a pino. Venha cedo, termine tarde, não importa que se demore mais de 1 ou 2 dias. Conclua o trabalho aos poucos, não nesse sol quente. Foi o que ele fez, foi fazendo. Quando acabou o trabalho, ela pagou a dívida, que no caso, o valor que ele cobrou. Passou-se 3 dias, ele foi lá, eu estava lá, inclusive, pediu mais R$50. Aí a Renéia disse, mas o nosso acordado é 100. Mas tudo bem, eu te dou, em virtude desse calor e da dificuldade de realmente lavar uma grade, eu te dou mais R$50. Tudo bem então, mas acabou ali. Aí, tudo bem, Passou-se mais 3 dias, ela veio aqui em casa nele. O cara foi lá pedir mais R$50. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu falei, não é possível um troço desses. E foi o que aconteceu. Não estava devendo absolutamente nada. O valor acordado com ele foi cumprido.
porque a minha irmã é extremamente honesta. Tá certo. Dona Nair, só um minutinho, por gentileza. Bom, Jasson, então como você pôde perceber, a suspeita da motivação desse crime teria sido um valor de R$50 a mais. O Carlos Eduardo, ele fez o serviço na casa da dona Renéia, ela pagou R$100, ele concordou com o preço, só que 3, 4 dias depois ele teria voltado lá na casa dela e teria cobrado ela, e ela disse que o acordo, que o combinado não era exatamente esse, né? Então, um crime que a polícia ainda investiga e que a possível primeira linha de investigação seja por conta de dinheiro que ele vinha pedindo aí cada vez mais e mais. A gente esteve lá no local do crime hoje pela manhã, como vocês puderam acompanhar aí nesse início da nossa reportagem. Conversamos com vários populares e todas as pessoas disseram que até então o Carlos Eduardo era um rapaz calmo, tranquilo e tinha um bom relacionamento com várias pessoas aqui do município de Antonina, inclusive com essas duas vítimas. E sim, elas moravam sozinhas e ele era muito benquisto, por incrível que pareça, aqui na região. A gente gravou com algumas pessoas que podem confirmar todos esses fatos para você e para quem está em casa também. Pode colocar no ar aí algumas sonoras. E considerando que a bicicleta do suspeito tinha sido deixada por ele no local, nós já havíamos chegado, né, à autoria delitiva, só que ele estava foragido e fomos recebendo denúncias de populares que estavam informando mais ou menos o paradeiro onde ele estaria escondido. Jasson, esse foi um trechinho da delegada que cuida do caso, da doutora Vanessa de Lima e Silva. Agora sim a gente mostra para vocês o que disseram alguns populares aqui da região. Ela falou, eu não tô passando bem, porque ela era muito amiga da que já estava morta, né? Ela falou, eu preciso entrar, tomar uma água, sentar um pouquinho, porque eu não tô passando bem. Se alguém precisar falar comigo por causa da mensagem, vocês me chamem. Eu falei, não, tudo bem, pode ir. Quem que ia imaginar que ele já estava lá dentro? Quem que ia imaginar que ela estava ali do nosso lado, mostrando a mensagem e entrou para morrer? E ninguém, ó, tava polícia, bombeiro, civil, já estava todo mundo aqui na frente, na ocorrência, ninguém ouviu nada. Bom, Jasson, tá aí mais um trecho aí, né, desse depoimento. A delegada Vanessa de Lima e Silva, ela vai continuar falando a respeito desse caso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer então essa sonora da delegada, a gente continua acompanhando. Eu quero que você segure um pouquinho a dona Nair, quero agradecer a dona Nair por estar aí atendendo a gente. E eu quero que você traga inclusive informações sobre o sepultamento dessas mulheres, né? Se elas tinham filhos, se os filhos já chegaram à cidade, se não, eram viúvas, moravam sozinhas, enfim. Agora quero chamar a sua atenção, vamos mostrar um pouco da imagem da casa que eu quero contar para você que está chegando agora, 12h mais 5 minutos, aqui na RIC Record TV no Balanço Geral. São duas vizinhas de mais de 30 anos. A mulher contrata um homem, ela tem o jardineiro dela. Mas aí aparece um homem que é até, de certa forma, conhecido como Carlinhos, ali em Antonina, pede para fazer o serviço. Ela diz assim, não, a minha jardinagem não precisa fazer porque eu tenho meu jardineiro já de muito tempo, de confiança que eu tenho. Mas é o seguinte, se você quiser lavar as grades, eu pago para você R$100 para você lavar as minhas grades. O homem foi lá e fez o serviço. 3 dias depois, ele voltou e disse assim, ó, o que a senhora me deu foi pouco, eu acho que a senhora tem que me dar mais 50. Aí é o seguinte, a mulher dá mais 50 para ele, ele vai embora. Depois ele volta e quer mais 50. Aí ela falou, não, agora não. E conversa, inclusive, com a Nair. A Nair tá aí, a irmã da vítima, da dona Rénia, né? E aí é o seguinte, ele resolve, então, agredir essa mulher. Resolve agredir a dona Rénia Bauman. Essa mulher é vista pela vizinha, que é a dona Ivanilda, que está sendo agredida. Ela chama a polícia. O cara que matou, o suspeito de ter matado aí a dona Rénia, viu que a vizinha estava atenta a todos os fatos. Viu que ela estava sendo agredida. Essas amigas, elas têm uma relação de mais de 30 anos. São viúvas, vizinhas. Uma ajuda a outra. Uma dava, né, sustentação uma para a outra. E aí, como ele viu que tinha testemunha, ele terminou o serviço,
A polícia foi chamada. Agora imagine só o seguinte, pelo que diz ali uma testemunha, uma das pessoas ouvidas ali pela Adriana Lopes, enquanto a polícia, enquanto a família fazia ali o atendimento para a dona Rênia, que já estava morta, ele estaria já escondido na casa da dona Evanilda. E terminou o serviço na casa da dona Evanilda, tirando a vida da dona Evanilda, enquanto a própria polícia estava fazendo o trabalho ali do lado, de atendimento à primeira vítima. E aí deu no pé. As pessoas perceberam o seguinte, cadê a dona Evanilda? Cadê? Ela chamou a polícia, pediu e tal, mas não... Cadê? Aí entraram na casa da dona Evanilda. E quando entraram, viram, então, essa mulher também morta. Uma amizade de mais de 30 anos, duas amigas inseparáveis. Duas amigas inseparáveis que acabam perdendo a vida no mesmo dia para um mesmo suspeito. A Adriana conversou com a delegada, eu quero mais um trecho da delegada, por favor. No interrogatório dele, em síntese, ele afirmou que teria prestado um serviço um tempo atrás para a senhora René, que seria a primeira vítima. Ele teria recebido o valor de R$50 na ocasião. Na data de ontem, ele teria retornado lá para questionar e pedir um complemento nesse valor que teria sido pago. Ele afirmou que, em dado momento, ela teria ofendido ele. E nesse instante, ele se exaltou e pegou um tijolo que estava próximo ao local e golpeou a cabeça dela. Eu fico pensando o seguinte, minha gente. Nada justifica você tirar a vida de alguém. Doutora Márcia Marcondes, boa tarde para a senhora. Eu já vou chamar mais um trecho da delegada, doutora Márcia Marcondes. Mas a gente está junto aqui nesse programa há 6 meses e a gente já viu muitos casos de violência. Agora, a gente se surpreende a cada dia, doutora Márcia. Boa tarde, Jasson. De fato, pela informação que ele passa, ela me ofendeu, aí eu agredi ela fisicamente. Voltamos àquele velho problema. Pelas palavras dele, há desproporção, né? Então, uma provável, se é que houve, não me parece que essa senhora nessa faixa etária, com esse histórico, iria ofendê-lo gratuitamente, mas essa senhora, ela acaba sendo agredida e morta por uma desproporção, por um valor de R$50, por uma ofensa. Então, nós vemos novamente desproporção e, não bastando isso, ele ainda comete um segundo homicídio, Jasson. Ok, doutora Márcia, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para Antonina. A Adriana Lopes está com a dona Nair, que é irmã de uma das vítimas. Adriana, você conversou com as pessoas, com outras pessoas aí também que presenciaram uma parte desse fato todo. Como é que está aí o sentimento da família nesse momento? Quais são os preparativos agora? Pois é, Jasson, está todo mundo em estado de choque, é uma cidade inteira mobilizada e muito emocionada por conta desse duplo homicídio qualificado, né, Jasson? Em relação ao sepultamento, a gente fala daqui a pouquinho. Antes, a gente vai dar continuidade aí a respeito da sonora da delegada Vanessa de Lima Silva, que cuida desse caso aqui em Antonina. Ela falou para nós a respeito da morte da segunda vítima, da dona Ivanilda Maia, de 65 anos. Vamos ver o que ela disse. Na sequência, ele pegou o aparelho celular dela e a arma do crime, colocou numa sacola e saiu da residência dela, foi até a residência da vizinha, que era a senhora Evanilda. De lá, teria enviado uma mensagem do celular de Renéia para Evanilda, pedindo socorro porque ela teria se acidentado dentro da residência, estaria passando mal dentro da residência. Quando ingressaram na residência da primeira vítima, perceberam que o corpo já estava mais frio, o sangue já estava um pouco coagulado e estranharam o horário em que ela teria pedido socorro. E daí foram voltar para questionar a Evanilda o horário correto, né, da mensagem, que não estava batendo com as condições em que o corpo se encontrava. Nesse momento, quando chamaram, ela já não respondia. E quando eles adentraram no local, encontraram também o corpo dela, ainda estava com vida, mas estava agonizando já, também atingido com um tijolo na cabeça.
Pois é, Jasson, como a gente pôde acompanhar aí detalhes dessa brutalidade que resultaram, infelizmente, em 2 óbitos de 2 pessoas muito queridas aqui na região. A dona Ivanilda já foi sepultada hoje de manhã no município de Paranaguá. Agora a dona Renéia está no IML, o corpo da dona Renéia está no IML e a família deve fazer o reconhecimento no período da tarde, ainda hoje por volta aí das 3 horas, viu, Jasson? Dona Nair, qual que é a sensação de ter que passar por esse processo agora? Sinceramente, parece que eu estou assistindo um Discovery Investigation, um filme de terror, mas que está acontecendo com a minha família. É algo que não dá, é imensurável. Nós justamente estávamos esperando um pouco mais para o sepultamento dela, porque uma das filhas está vindo da Austrália, mas infelizmente foi cancelado o voo dela, então não vai mais conseguir embarcar. Então, por isso, estou fazendo o reconhecimento hoje, para poder sepultá-la amanhã. Porque para poder esperar essa filha vir, que já enterrou um pai, que também teve uma morte súbita. E dessa vez ela estava desesperada pela mãe. E a gente conseguiu o apoio, né, do IML, o pessoal da vigilância também, Carlinhos intercedeu conosco, para poder segurar o corpo dela um pouco mais. Mas, infelizmente, com o cancelamento do voo, a gente tem que mudar os planos. Então, o sepultamento dela será amanhã de manhã, às 10 horas, né? Hoje eu faço reconhecimento no ML e amanhã, 10 horas, faremos o enterro dela. Obrigada, dona Nair, pela tua participação aqui com a gente. Os nossos sentimentos de toda a equipe da RIC TV. E eu espero que tudo termine aí como deve terminar, com o suspeito, de fato, sendo identificado como o autor do crime e, por fim, atrás das grades, né, Jasson? Nós, como eu falei anteriormente, nós conversamos aí com pessoas aqui do município que desacreditam no que vem acontecendo. A gente, inclusive, tem o depoimento de todas essas pessoas que falaram que até então o Carlos Eduardo era uma pessoa do bem. Vamos acompanhar. A mãe dele e o pai dele, a gente ia comprar peixe lá, entende? Ele vinha vender peixe aqui, se precisasse de algum serviço ele fazia aqui, entende? Era um guri normal, nunca a gente imaginar que ia fazer. Pois é, então até a dona Nair aí, até quando você estava chamando aí a entrevista, né, ela me deu a sensação que ela realmente confirmou que conheciam, né, as pessoas conheciam essa pessoa aí em Antonina. Dona Nair, os nossos sentimentos aqui, a gente continua acompanhando esse caso. Daqui a pouco, qualquer momento, a gente pode voltar a conversar com você, então, Adriana Lopes, que está ao vivo em Antonina, trazendo a notícia. É aquilo que eu digo, são as histórias, as séries da vida real que acontecem e a gente traz para você aqui no Balanço Geral.